Pessoal, o vídeo de hoje é sobre dois relógios inteligentes, o Galaxy Watch Active e o Active 2 da Samsung. Eles foram lançados há algum tempo, mas permanecem em linha como opções atualizadas e capazes. Especialmente o Active 2, ele tem meio que as mesmas especificações do Galaxy Watch 3, sem ser Active, que foi lançado bem depois. Mas mesmo falando do primeiro modelo, algumas pessoas torcem o nariz para ele, o que posso concluir é que ele tem qualidades para ser considerado um bom vestível. Recentemente eu utilizei os dois, um depois do outro, e agora eu vou contar a vocês minha experiência, o que realmente usei, as diferenças que percebi. Não esperem uma análise super detalhada em termos técnicos, porque eu vou focar mais no dia a dia, coisas práticas. Antes de começar, peço a todo mundo que está assistindo para deixar o gostei, que é o joinha, se fica pro final é muito fácil de esquecer. Para os que ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se e ativem o sininho logo ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo, me dão uma força gigante e é de graça, por que não? Claro, participem deixando aquele comentário simpático e, se interessarem por adquirir um dos produtos mostrados ao final da análise, eu estou deixando na descrição links de onde isso pode ser feito, a compra, de forma totalmente segura. Comprando através desses links, vocês não pagam nada a mais e ajudarão o canal. Considerem, tá certo? Vamos nessa! A primeira coisa que quero destacar é a diferença de tamanho entre os relógios. O Active tem 40mm e o Active 2 44. Eu nunca fui dessas pessoas fãs de relógios grandões. Por isso mesmo, e por conta de uma promoção, eu peguei o menor antes. O fato é que no meu braço, esse de 40mm fica pequeno, muito menor até do que vários relógios chineses que testei nos últimos tempos. É questão de gosto, mas eu achei até desproporcional. Já o Active 2, ele preenche melhor a região. Me parece um acessório mais adequado para o meu uso. É algo que vocês devem analisar também. O curioso é que a primeira versão só está sendo vendida em nosso varejo online no tamanho de 40mm. Já a segunda está disponível em 40 e 44. Quem tem um punho mais grosso deve prestar atenção nisso, porque de repente aparece uma promoção ótima para o Active 1, aí o cidadão diz, vou comprar agora, mas tem um braço um pouco mais grosso. Então esse lance do preço mais baixo talvez não seja tudo. Por outro lado, ao ligá-los eu percebi algo curioso. A tela menor do Active 1 ela acaba sendo mais definida. Faz sentido porque ambos trazem a mesma resolução. E aí um display reduzido vai ter maior densidade de pixels. Não é que seja algo absurdo, mas quando eu fui para o Active 2 percebi sim que alguns textos ficam levemente pixelados nele, o que não acontece no 1. Sim, eu também achei um pouco mais natural navegar pela coroa digital do primeiro Active. Ele tem a área ao redor da tela sensível ao toque para você ir girando e navegando por uma parte da interface. Realmente achei um pouco mais tranquilo no menorzinho, deve ter algo a ver com esse diâmetro mesmo, sei lá. O fato é que são dois relógios bonitos pra caramba e só de você olhar para as telas Super AMOLED e mexer pelo sistema muito fluido, já dá para ter noção de que são produtos superiores a vários daqueles relógios chineses acessíveis. Para ser bem sincero, eu não percebi nenhuma diferença em termos de performance entre um e outro. Em uma utilização comum ali no dia a dia, meio que deu na mesma. Não é que eu saí do 1 pro 2 e disse, agora aqui tá mais responsivo. Não. Além do tamanho, a coisa que saltou na minha cara para diferenciar o Active 1 do 2 é o fato de que o 2 tem alto-falante e microfone. Um dia desses eu estava sentado, trabalhando com ele no braço, o telefone estava longe e recebi uma chamada telefônica. Houve a possibilidade de atender pelo relógio, nunca tinha feito isso. Atendi. Tanto o microfone parece ter funcionado bem, porque a pessoa nunca me perguntava o que é que você está dizendo, ouvia tudo, quanto o alto-falante também. Então deixei aqui em modo Power Ranger e passei uns 5 minutos conversando de forma que até me surpreendeu. Não é algo que eu vá usar sempre, mas quando aconteceu, e principalmente porque foi de forma natural, né? Eu curti. O primeiro modelo não é capaz de fazer isso porque não tem alto-falante, embora inclua microfone para comandos de voz. E eu também percebi outra diferença, essa menor. Por algum motivo, a contagem de passos no Active 1 é um tanto quanto superestimada. Ele sempre registra mais passos do que eu realmente dei, algo que não acontece, pelo menos de forma evidente, no 2. Não é nada fora do comum, mas sempre perceptível. Nas ocasiões em que eu fiquei observando de forma sistemática, rolou. Aí eu fui compará-los em atividade física, monitorando o meu exercício, que tem sido andar na esteira. E também de forma sistemática percebi que eles se equivalem. Em ocasiões em que eu andava por 3,4 km, os relógios marcavam algo como 3,5 km. Uma margem que eu acho bastante aceitável. O que é que vocês pensam sobre isso?
Chego a essa conclusão porque comparo com outros dispositivos que testei nos últimos tempos. Por exemplo, a Mi Band 6 da Xiaomi, uma pulseirinha bem bacana, ela diz que eu percorri uma distância bem maior. A margem é sempre muito maior do que acontece aqui nos Galaxy Watch Active e Active 2. Agora, falando do meu uso desses reloginhos no dia a dia, é curioso como ele não mudou muito ao longo do tempo, sabem? É o quê? Medição de sono, dos exercícios, notificação de aplicativos como Mercado Livre, OLX, iFood, nada muito além disso. E às vezes eu escuto Spotify também, conectando meus fones Bluetooth direto no relógio. Para muita gente, esse é o diferencial destes caras. São capazes de baixar o aplicativo do Spotify e dentro dele baixar playlists que você tenha para que sejam escutadas offline, em conjunto com fones de ouvido sem fio. E uma parte interessante que melhorou depois de algumas atualizações foram as respostas pré-prontas para notificações de aplicativos de mensagens. Não é sempre que eu deixo notificação do WhatsApp ou coisa assim, mas quando acontece é muito fácil enviar uma resposta rápida pela telinha. Aliás, aproveito esse ponto para fazer uma observação. Eu já vi algumas pessoas afirmando em comunidades da internet que o Active 1 está há muito tempo sem receber updates. Não é bem o que eu tenho observado. Por exemplo, esse lance das respostas rápidas, chegou uma interface nova há não muito tempo aqui no 2. Aí depois ela chegou no 1 também. Foi um update e não foi o único que eu recebi no tempo em que estava testando. Tenho que deixar claro que ele não recebeu o mesmo software do Active 2 sempre, mas atualizações chegaram. Outras duas coisas que eu vi pessoas reclamando sobre o menorzinho aqui é que ele pode parar de contar os batimentos cardíacos durante atividades físicas. Não aconteceu comigo. E também pessoas dizendo que tiveram problemas com a proteção contra a água dele. Iam lavar a mão ou tomar banho, entrava água e dava ruim, até na assistência da Samsung. Bom, felizmente eu não cheguei no ponto da assistência, mas tomar banho, lavar as mãos, molhando o relógio, eu fiz sem muita preocupação e também nunca tive nenhuma dor de cabeça quanto a isso. É bom registrar, porque li, 2, 3 pessoas dizendo, mas a minha experiência é a minha experiência. O que eu posso dizer, de repente, para quem comprou, tá esperando chegar ou acabou de receber você tem aqueles 7 dias iniciais para devolver para a loja, se quiser. Então, vá fazer um exercício, veja se os batimentos estão sendo contados normalmente, de repente lave as mãos para saber se não tem nenhum problema nesse sentido. Não vai garantir nada a longo prazo, mas pelo menos é uma checagem inicial válida. Para falar de pontos fracos, bom, o mais natural é a bateria. Eu consigo cerca de 48 horas com o modelo mais antigo, o Active 1, e 56 horas com o modelo mais novo. Então sim, é sempre bom ter uma base de carregamento a postos. Saindo de uma Mi Band, de um Amazfit Bip, relógio que eu utilizei por um bom período, que tem uma bateria monstra, é outra realidade por aqui, tem que se acostumar. Ah, e anda e vira, esses relógios me dão lembretes para me levantar quando eu já estou levantado. Isso que vocês veem na foto aconteceu algumas vezes, é engraçado e sem sentido. De resto, eu não sou um cara que fica mexendo muito no relógio, fuçando cada cantinho, dou uma geral, mas sem exageros. Desse modo, uma coisa que eu acho bacana é a naturalidade com que algumas funções vão se apresentando. Por exemplo, quando começo a ouvir música ou assistir a filmes no telefone, já aparece automaticamente o ícone na tela inicial do relógio para eu controlar essa mídia. Não preciso procurar nem nada, já está ali. Depois de um treino, as informações que surgem na telinha são bastante completas e úteis, até pequenos gráficos surgem. Como eu mencionei, as respostas rápidas são muito legais e você não precisa manjar de nada. Receber uma mensagem já está ali na sua cara. Então, eu nem cheguei a baixar mais aplicativos na loja da Samsung, porque isso é possível, né? Muitos smartwatches atuais, de marcas chinesas, etc., não permitem download de mais funcionalidades de aplicativos. É possível aqui, mas eu nem fiz. Além do Spotify, claro, que eu disse que baixei. Os aplicativos para celular da Samsung que fazem a sincronia, né? Eles têm interface agradável, com configurações bem à mostra. E eu digo os aplicativos porque tem o Galaxy Wearable, que mostra configurações do relógio, e o Samsung Health, que mostra os dados de saúde. Eles são separados. Então, fazendo um balanço geral da minha experiência, eu diria que são relógios que valem a pena em 2021. Considerando, por exemplo, o Galaxy Watch Active 2, ele tecnicamente é meio que a mesma coisa do Galaxy Watch 3, recebe meio que os mesmos updates, mas é claro que eu sei que algumas pessoas vão perguntar, Rodrigo, mas qual dos dois você recomenda? O 1 ou o 2? Vale a pena ainda apostar no 1, que é mais antigo? Bom, como eu já deixei transparecer, o modelo que eu escolhi para utilizar de forma permanente foi o Galaxy Watch Active 2, principalmente por conta do tamanho. É muito estranho esse pequenininho em mim. E a função de voz, que eu mencionei lá no começo,
não foi nem decisiva, mas achei legal quando ela se apresentou em situação prática. Tem quem não curta muito a ideia de pegar o Active 1, mas eu diria que ele ainda está totalmente dentro dos conformes. Não senti nenhum baque quando saí dele para ir para o Active 2, em termos de funcionalidade e uso cotidiano. De modo geral, eu indicaria o 2, porque sim, está mais atualizado, ele inclusive tem uma versão menor de 40mm, mas a depender do preço, vamos dizer que em uma promoção, em uma oferta, o 1 surja pela metade. Eu acho que vale a pena sim. Isso acontece, viu? Essa ocasião aí da promoção. A experiência do Galaxy Watch tá toda aqui e eu, pessoalmente, não passei por bugs. Atualmente, o Active 2 tem surgido muito na casa dos 1.000, 1.100, 1.200, enquanto o 1 ele passa uns períodos sumidos, aí volta por 600, 700, mas já houve ocasiões em que ele estava na casa dos 500 e alto. Não é um preço super acessível como o de uma Mi Band 6 da vida, que já provê uma utilização legal para um acessório vestível. Mas, se a gente compara com figurões do mercado como o Apple Watch, até versões antigas dele, dá pra dizer que tá legal, né? Acho que são smartwatches muito legais para quem tem um telefone com Android e quer algo um pouco mais avançado, com GPS, porque eu nem mencionei, mas tem. As corridas na rua vão se dar muito bem, vão utilizar bastante essa funcionalidade. Um relógio com Spotify, com download de aplicativos e etc. Eu tenho gostado, as limitações e estranhezas foram as que já mencionei, e estão aí os meus 50 centavos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixem o gostei. Se vocês ainda não são inscritos, inscrevam-se, ativem o sininho, aquele papo lá do começo do vídeo, tá certo? Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais!